Oi, gente, vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, que são as sociedades pré-colombianas, no capítulo 9. Então, agora a gente vai para a página 129, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre, conhecer um pouquinho os astecas e os incas, tá bom? Vamos lá? Comigo. Os astecas, né? Os astecas dominaram o Vale do México entre o século XIV e o século XVI. Após submeter essa região, seus exércitos organizavam um império guerreiro e teocrático estruturado na aliança de três grandes cidades. Tá bom? Então, o que acontece? Eles dominavam, né, o que hoje a gente chama de México. Tá? Foi a junção de três cidades e aí dominam o México. Aí a gente tem na imagem tem uma ideia de como era essa cidade. Né? Entre os integrantes da sociedade azteca havia grandes diferenças de poder e prestígio. O setor mais poderoso era integrado pelo imperador Deus, tá bom? Pelos sacerdotes e por guerreiros e funcionários do Estado. O outro setor era formado por comerciantes, artesãos e campesinos, obrigados a pagarem tributos em produtos e em trabalho, e havia uma grande classe escrava. Então, os maias existia uma divisão de três castas, os astecas em dois grupos, o que parece os nossos ricos e pobres, proletário e burgueses, tá bom? Então, de um lado estavam as pessoas ligadas ao imperador, seja sua família, ou seja, os que trabalhavam diretamente com ele, e do outro lado os comerciantes, artesãos, escravos, a segunda classe que mantinha a primeira, tá bom? Então, a divisão já não é por castas, é por grupos, né? Dois grandes grupos. A sociedade era organizada assim. Tinha a guerra como principal atividade. Esta lhe permitia estender seus territórios e obter escravos e vítimas para realizar suas oferendas aos deuses. Também eram politeístas, tá bom, gente? É mais uma sociedade politeísta. Pois acreditavam que os sacrifícios humanos serviam de alimento para os deuses e garantiam a continuidade da vida. Uma curiosidade é que os astecas permitiam às cidades escravizadas conservar suas próprias autoridades e costumes em troca do pagamento de tributos. Então, era uma espécie de escravidão também, só que eles tinham que pagar, entendeu? Tinha os chefes, tinha as lideranças, mas eles eram subalternos ali aos astecas. Então, a sociedade mais voltada para a guerra, mais cruel, assim, eram os astecas. Parece uma Esparta, se a gente for pensar em Grécia. A economia asteca baseava-se, né, na agricultura. O milho, o feijão, a abóbora eram os principais cultivos. Também comercializavam com povos com terras distantes. Assim obtinham, entre outros bens, né, o cacau, algodão e pena. Sua principal fonte de energia era a força humana. E não utilizavam animais para o trabalho agrícola, nem para o transporte de carga. Apesar dessa limitação, realizavam fabulosas obras de engenharia. Entre tantas, destaca-se a cidade de Tenochtitlan, construída sobre uma ilha artificial localizada no lago Texcoco em 1325. Então aí, eles se destacavam na questão da agricultura, é um povo que também se relacionava bem com o comércio e com os transportes. Uma coisa acabava ligando a outra, né? Ou seja, eles tinham aí o comércio como uma das atividades também, tá bom? Aí eu já falei sobre isso, o comércio era uma das atividades mais importantes. Ali eram comercializados produtos entregues como tributos e outras trazidas por comerciantes em lugares distantes. Por exemplo, o sal, o mel, as frutas, os peixes, a carne, os tecidos, o algodão e a pele. Ou seja, eles também faziam as trocas comerciais ali. Então, vamos seguindo. Ali, ó, tem a ilustração que mostra, né, um pouco da sociedade asteca. Então, essa é a sociedade asteca. Agora eu peço que vocês copiem rapidinho algumas características dessa sociedade que pode ajudar vocês em alguma atividade ou alguma prova. Anotem aí. Astecas. Localiza-se onde hoje é o México.
Possuía uma população de 2 a 5 milhões de habitantes. Eram politeístas. Eram comandados por um imperador Deus. Pode botar entre parênteses o imperador Deus. Eram muito bons na agricultura. Desenvolveram ilhas artificiais. Eram muito bons no comércio. No comércio e nos transportes. E descobriram o chocolate. Tá bom? Como existia, pronto, só são essas aí. Como existia uma disponibilidade de cacau, eles desenvolveram essa bebida a partir do cacau, que é o chocolate, né? Só que, claro, que não é exatamente o chocolate que a gente está consumindo hoje, porque não tinha adição de açúcar nem de leite. Era só bebida extraída do cacau mesmo. Só que não era assim todo mundo que bebia chocolate, não. Era bebida dos imperadores, da primeira classe aí, tá? E eles super valorizavam o chocolate. Era uma espécie de ouro. Então eles estavam muito ligados aí ao consumo de chocolate. Era uma bebida, assim, extremamente valorizada, tá bom? Anotou aí? Tá na hora da gente ir para a segunda parte. Tá? O terceiro povo que falta a gente conhecer, que são os Incas. Bom, página 130. Sabe-se muito pouco sobre a origem da civilização Inca, pois, segundo alguns historiadores, por motivos religiosos, os Incas não tinham escrita. Porém, é de conhecimento da história sua organização como sociedade, suas conquistas como povo guerreiro, suas habilidades como artesãos, exploradores e manipuladores dos recursos minerais dos solos que pisavam. Suas obras arquitetônicas causavam admiração pelo requinte, entre elas está a cidade de Machu Picchu, descoberta no ano de 1911, Machu Picchu, no Peru. Essa é a sua imagem aí no livro de vocês. Ela é bem famosa hoje. Muita gente vai visitar essa cidade de Machu Picchu. Bom, e vocês conseguem ver. Na verdade, a gente só consegue ver ruínas, né? No ano de 1911, a gente foi descoberta essas ruínas de Machu Picchu. Então vamos observar como estava dividida a sociedade inca. Tá? Imperador é aquele com poder, mesma coisa, o imperador Deus, né? Com poder supremo. O imperador era também o chefe temporal e religioso do povo, que veneravam como filho do sol, uma espécie de semideus. Com o objetivo de manter a dinastia pura, casava-se com as irmãs mais velhas. Porém, poderia manter várias concubinas, outras esposas. Então tinha que ficar na família. Então ele casava entre as irmãs mesmo, tá? Os filhos casavam entre as irmãs, que eram irmãs, primas, aí começava a confusão, né? Mas tinha que ficar ali dentro, para não sair da família, né? O poder. A aristocracia era a classe composta dos membros da família do imperador, que ocupava altos cargos do império e possuíam as melhores terras, claro. Os curacas, chefes locais, segmento social imediatamente inferior à aristocracia. Descendo, os ratunruna, né? Agricultores e artesãos que cultivavam as próprias terras. O trabalho obrigatório constituía seu tributo à religião e Estado, que era uma coisa só. Tá bom? Dos três povos, o que mais dividia eram os maias. Os Yanaconas, os servos, os Mitimai, os prisioneiros de guerra, os escravos, formavam a camada mais baixa. Então, nós temos aí os maias divididos em 3, os astecas em 2 e os incas em 1, 2, 3, 4, 5. Será dividido em 5 grupos. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Como malha urbana e populacional nos vales dos rios, os incas não tinham a mesma organização política
econômica de outras civilizações. Em contrapartida, eram grandes guerreiros, estavam prontos para a guerra. E pelas armas ampliaram seus domínios, montando uma verdadeira rede de estradas que ligavam suas diversas tribos à capital, Cusco, num modelo bastante parecido com o Império Romano. A economia inca, acima de tudo, agrária. Era baseada no plantio de batata e de milho. Gente, de modo geral, os latinos, os de origem inca, consomem muita batata. É batata de todo tipo. A gente tem batata baroa, batata lisa, né? Batata doce, mas eles têm uma diversidade de batata e de milho. É um milho mais preto, é um milho mais vermelho, então, que a gente nem conhece, nem tem no Brasil, tá? Então eles consomem muito batata e milho até hoje. Isso é uma herança inca que ficou no povo latino. E claro, onde se ouve o domínio inca, que é mais ou menos na região dos Andes, tá? A gente bota Chile, Peru, aqueles países onde tem a Cordilheira dos Andes. Apesar de suas técnicas serem muito rudimentares, por não conhecerem o arado, os incas desenvolveram um sistema de irrigação de canais e aquedutos. Tá? As terras pertencentes ao Estado eram repartidas anualmente entre várias classes. Não existia propriedade privada. Que interessante. O modelo Inca é bem conservador. Né? O imperador, a aristocracia, a galera que vem lá embaixo. Porém, já existia a repartição de terra, né? A reforma agrária, que a gente tanto luta no Brasil, e não existia classe social. Então, essa ideia de capitalismo lá não existia. Eles eram uma sociedade quase que socialista. Não existia propriedade privada, ou seja, a terra era de ninguém, não. O Estado ia lá e fazia repartição. A aristocracia recebia as melhores terras, aí começa, né, os privilégios. Cultivadas pelas classes mais baixas. Na pecuária também é importante, destacavam-se os rebanhos de lhamas, alpacas e vicunhas, que favoreciam carne, leite e lã, além de serem usados no transporte. O comércio não era importante, não existia moeda. Tinha o comércio, mas não era assim o foco. Habilidosos artesãos, incas trabalhavam a cerâmica, o ouro, a prata, o cobre e o estanho com maestria e eram excelentes na fabricação de tecidos, usando fibras de algodão e lã, de alpaca e vicunha, animais típicos da região. Sua técnica era tão apurada que eles usavam até mesmo a platina, ainda desconhecida dos europeus, e misturavam com cobre e estanho, fabricando ligas de bronze. O Império Inca chegou à sua máxima expansão no final do século XV, época que ocupava um extenso território, desde o sul da atual Colômbia até o norte da Argentina e do Chile. Os incas chamavam suas terras de Tahuantinsuyo, nome estranhíssimo, que ficou nome que na língua quechua significa as quatro partes do mundo. Os incas se dividiam, portanto, em grandes tribos. Então, dentro da próprio povo existiam as outras tribos. Existia essa divisão. A imagem que vocês estão vendo na página 131, ela está relacionada com as vestes incas. Tá bom? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros e anotar algumas características dos povos incas. Coloca no teu caderno lá o nome Incas e vai anotando. Localização: no Chile, Argentina, Colômbia, Peru. Vírgula. Vai botando vírgula entre todos, é claro. Vírgula, onde se localiza a Cordilheira dos Andes. Tinham como chefe um imperador deus. Estavam em regiões montanhosas, a Cordilheira dos Andes. Cultivavam lhamas. E desenvolviam bastante os minérios, como ouro, prata e cobre. Estanho. Bom, anotou essas questões aí, ó. O que é importante a gente relembrar um pouquinho? Eles estavam em região montanhosa, na Cordilheira dos Andes, ali nas costas do Brasil, né? Então, é uma região de difícil construção e de difícil plantio. Então, eles tiveram que desenvolver técnicas para plantar ali, para construir as moradias.
que eles faziam? Na cordilheira é tudo muito alto, um planalto muito alto, né? É o mais alto aqui da América do Sul. Eles faziam como se fossem escadas, plantavam escadazinhas. Aí, como a água vinha, ela ia descendo pelas escadas e pelos tipos de cultivo que eles faziam, né? Então vamos aqui para a conquista do continente. A partir do século XVI, as potências As potências europeias, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, direcionaram suas conquistas territoriais para a América com o interesse de extrair recursos como resultado da população nativa que vivia no continente americano. Foi submetida à escravidão, escravizada, melhor dizendo, e obrigada a integrar o sistema colonial, né? Estamos lá em 1500 mais ou menos. Eu acho que em algum momento eu li o século errado, né? Não, não certo. Tá. Lá nos anos em 1500, século XVI mais ou menos, os portugueses chegaram no Brasil, os espanhóis aqui, na resto da América Latina, os ingleses e franceses, holandeses, bom, europeus vieram muito em bolo para cá. Entenderam que aqui tinha como extrair minérios, extrair pau-brasil, no nosso caso, né? Começaram esse processo de escravização, né, do povo. Muitos foram mortos, escravizados, catequizados e por aí vai, né? Mudaram extremamente a cultura desse povo. Eles acreditavam em vários deuses, passaram a acreditar no sol, o cultivo mudou. Inclusive, os europeus roubaram muito de como se fazer o cultivo, eles não conheciam isso, eles roubaram essas ideias também. E fizeram a partilha aqui do continente americano. No século XVIII, o continente americano já estava completamente distribuído entre as principais potências da Europa na época, né? Nesse mesmo século, iniciaram os processos de independência, inclusive o nosso, né? Desse domínio europeu, que foi conseguido totalmente no século XIX. Porém, tal emancipação política não significou o fim da influência europeia em todo o continente. A maioria dos novos países manteve a base econômica imposta no período colonial: produção e exportação de produtos agrícolas, recursos minerais e importação de produtos manufaturados ou industrializados. Bom, ali no 1822, né, 1800 na verdade, 1824 no nosso caso, 822 821, perdão, no México, né? Alguns países conseguiram a independência, né? Então não eram mais colônias da Europa. Só que a questão é, para quem eles iam vender? Continuaram vendendo para a Europa. Não tinha jeito, né? Então havia uma independência política, mas não havia independência econômica. Então a Europa continuava sambando aí. E essa relação existe até hoje, país central versus país periférico. Claro que a nossa relação econômica ao longo dos anos melhorou bastante, né? Claro que nós temos uma certa independência, né, econômica, política e social. Nós produzimos bastante. Países como Brasil, Argentina, México se destacam como países emergentes, né? Mas ainda há frutos desse processo de colonização, né? Então é isso, gente. Na próxima aula a gente faz atividade sobre este assunto aqui. Até já. Daqui a pouco a gente volta.